Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Quero pedir perdão à igreja, ao pastor, pelo atraso, que eu pensei que não ia ter engarrafamento, né? Mas a gente pegou um trânsitozinho meio pesado, mas graças a Jesus chegamos aqui em paz. Amém? Obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Giovanni, né, que antes dele ser presidente, nós já era meio que a gente vivia ali na tesouraria, já, né? E graças a Deus, hoje, aprove a Deus, ele está na presidência dessa convenção. Se dirigir igreja ou ovelha já é difícil, mas imagine dirigir pastor, né? Graças a Deus que ele está aí, Deus tem dado saúde, paz e prosperidade, felicidade na vida dele. Que Deus abençoe o pastor Milton também. Estivemos ali naquela reunião abençoada e graças a Deus, Deus tem direcionado as nossas vidas. Aos demais pastores, os obreiros, eu me sinto honrado de estar aqui. Amém? Aproveitando o tema que os irmãos escolheram, Isaías 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Podem sentar. Irmãos, sempre que a gente recebe um tema dessa natureza, né, ainda mais tratando de livros proféticos, são livros que em muitos casos têm sido evitados, porque o profeta ele só é acionado quando o povo se desvirtua, né? O profeta ele era como que a consciência do povo para mostrar aí, se sair da palavra. E eu agradeço a Deus porque todas as vezes que a gente para estudar e analisar e pesquisar a palavra, Deus fala de uma forma especial, né? Porque no dia que Deus parar de falar comigo, enquanto eu leio a palavra, enquanto eu estudo a palavra, enquanto eu preparo a palavra, se um dia isso vier a acontecer, que eu pare também de pregar, porque eu não sirvo mais para ser pregador. Porque se eu não estiver apto para aprender em primeiro lugar, então não estarei apto para ensinar. Eu agradeço a Deus porque até hoje eu vou para a escola dominical, assisto aula de alunos que a gente muitas das vezes põe para revelar os talentos. Eu assisto aula de presbíteros, assisto aula de quem quer que seja, com muito esmero e atenção, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova a cada vez, né? E o livro de Isaías é um livro que é muito bem conhecido pelo povo de Deus, mas todas as vezes que você lê, você vai ter uma mensagem nova fluindo na sua alma, no seu ser. Amém? E quando a gente lê a palavra de Deus no capítulo 60, a gente se depara com uma mensagem diferenciada. Porque hoje o que os nossos ouvidos ouvem com a internet, os nossos olhos leem, o que a gente escuta traz um certo desespero. E aí a gente entende por que Isaías 33,15 diz que aquele que vai habitar no céu é aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Porque cada vez que você liga a televisão e você escuta notícias estarrecedoras, né, de homicídios, de pai matando filhos, filhos matando os pais, de violência, isso traz uma certa revolta até mesmo dos servos de Deus. Por esse motivo, o alerta da palavra é dizendo que nós devemos tapar os ouvidos, porque isso traz um mal-estar na nossa vida, né? E são mensagens que levam ao desespero, levam à aflição, né? A injustiça, juízes que deveriam ser imparciais, agindo com parcialidade, a injustiça instalada até mesmo dentro da igreja, dentro do meio evangélico, onde jamais deveria existir, né? O pecado mais grave, um dos pecados mais graves, é a injustiça social, quando as pessoas não são atendidas na medida correta, devida de uma igreja.
isso traz uma ira divina contra a própria nação de Deus. E você vê Isaías trazendo uma mensagem agora de esperança, uma mensagem que traz avivamento àqueles que o ouvem. Porque Isaías não era um profeta qualquer, era o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías se manifestava a falar, ele recebia continência daquelas autoridades, porque era um homem segundo o coração de Deus, era um homem de Deus. Então Isaías, ele traz uma esperança no meio da guerra, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da aflição, no meio do desespero. Por quê? Porque a Assíria, ela tinha tomado todas as cidades fortes, ela tinha dominado Judá. Jerusalém já tinha sido, aliás, Israel já tinha sido, as 10 tribos já estavam em aniquilação, e agora vem uma profecia de esperança a um povo desesperado. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai fazer uma pergunta: o porquê que Deus está mandando se levantar? Por que vem essa palavra levante-se, levanta-te? Se alguém está mandando alguém se levantar, é porque esse alguém está parado, está prostrado, está sentado, está caído. E a pergunta que eu devo fazer é o porquê que eu caí, por que eu me prostrei, por que eu estou desesperançoso, por que eu estou sem vontade de prosseguir, e por que vem essa palavra? Porque muitas das vezes nós temos a mania de apontar os outros, e o pior erro de alguém caído é querer colocar a culpa em alguém pela sua queda. Porque um servo de Deus que está na sua presença, jamais, o pastor Valgenor, quem teve o prazer de conhecer, ele uma certa feita, o pastor Ronaldo disse que ele levou um boneco João Bobo para a reunião de obreiro. E ele disse: vocês estão vendo esse boneco aqui? O crente tem que ser igual a esse boneco. Ele balança, mas não cai. Então a vida do cristão, do obreiro, é mais ou menos assim. Do homem de Deus, da mulher de Deus, vem os vendavais, a gente balança, mas permanece de pé, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça. Amém? Então o que acontece? Os sacerdotes estavam comprados, os príncipes, a nação estava subjugada, se tornaram vassalo da Assíria, estava em crises em todas as áreas da sociedade. Aí a grande questão é o porquê. Porque simplesmente deixaram de ouvir a verdade, de prestar atenção no que o profeta falava, do que estava anunciado, do que estava na lei. E o primeiro passo para o declínio na nossa vida, irmão, não é um adultério, porque quando chega a acontecer o adultério na vida de um homem e de uma mulher, é porque lá atrás ele já desobedeceu, ele já vinha decaindo na sua caminhada, ele já não obedecia e nem era instruído pela palavra como deveria, ele já tinha atropelado o culto, né? O seu momento devocional, que é algo que já se foi na vida de muita gente. Infelizmente, muitas igrejas baniram a EBD das suas igrejas, baniram o estudo bíblico. Agora é culto da campanha, é culto do avivamento. Para infelicidade de nós assembleanos, existe hoje Igreja Evangélica Assembleia de Deus Avivada do Brasil. Onde é que já se viu a Assembleia de Deus precisar de um nome dizendo que ela é avivada? A Assembleia de Deus nasceu no fogo, no poder pentecostal, no poder do Evangelho, no poder da oração, em homens avivados e cheios do Espírito Santo, irmão. Não precisa de nenhuma nomenclatura a mais. Quando se fala em Assembleia de Deus, se fala em avivamento, movimento pentecostal. E isso tem acontecido por quê, irmãos? Porque pastores, no desespero, têm trocado o culto de ensino por culto de campanha, têm trocado o culto de oração por culto de campanha. Não sou contra o culto de campanha, eu só não faço na igreja, não, senão não tem culto de
campanha dos 7 dias. E o interessante é que trabalha um psicológico na mente das pessoas. Irmã, venha às 7 quinta-feira, porque se você faltar uma, você vai quebrar a corrente. Aí o irmão fica desesperado, às vezes está com dengue, com dor na ponta do cabelo, até na ponta da unha. Ai meu Deus, eu tenho que ir, porque senão eu vou quebrar a corrente. Tudo isso por causa de quê, irmão? Porque simplesmente negligenciaram o estudo da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E isso tem levado, irmão, a uma verdadeira catástrofe no mundo cristão, na igreja, na vida de obreiros, na vida de pastores. Porque muitas das vezes eu tenho que tentar imitar pastores das grandes igrejas para tentar atrair o público. E eu sou sincero em dizermos, se eu fosse aderir ao movimento dessa turma, quem sabe eu teria que fazer 2 ou 3 cultos no domingo. Eu poderia até fazer isso, mas eu quero, em nome de Jesus, permanecer na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão. É ensinando a palavra que eu irei chegar ao céu. É vivenciando essa palavra que eu irei chegar ao céu. É isso que eu creio. Aleluia! Glória a Deus! Tratava-se de um conflito entre a verdade e a mentira, como ainda é o caso nos dias de hoje. Isaías comparou os governantes perversos a mulheres grávidas, dando à luz a iniquidade. Olha aí o versículo 4 do capítulo 59. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e andam falando mentira. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Quando as pessoas vivem de mentira, encontram-se na sombra sem saber para onde estão indo. É interessante como é que as pessoas têm a preocupação de saber, meu Deus do céu, tem medo de morrer disso, tem medo de morrer daquilo. Ai meu Deus, sem Jesus tem poder. Eu não quero morrer de queda de avião. Eu não quero morrer de misericórdia, sem Jesus. Temos que chegar até fazer o sinal da cruz. Eu não quero morrer de acidente de carro. Eu não quero morrer disso. Tá? Deus é mais. Deus é mais na minha vida. Vai, por acaso você é um ser angelical, um querubim também que caiu do céu? Porque nós estamos aqui, estamos sujeitos a morrer de qualquer forma. Estamos sujeitos a morrer de qualquer maneira, assassinados com câncer, seja lá com o que for, não importa. Agora o que eu tenho que me preocupar nesta última hora? Como eu estou vivendo? É isso que eu tenho que saber. Para onde eu estou indo? Qual é o motivo da minha canção? Qual é o motivo da minha alegria? É isso que tem que inundar o meu ser. Aleluia! Independente se tem um carro, se tem um moto, se tem um avião, se tem um dinheiro, se sou pobre ou se sou rico, se comi bife ou se comi ovo, não importa. O que importa é que eu estou cheio da graça de um Deus vivo em minha vida. Aleluia! Quando a verdade desaparece, forma-se um engarrafamento. Foi o que eu peguei hoje. No qual a justiça e a equidade, ou seja, a honestidade, não consegue ir adiante. Trava-se. E aí a gente começa a levar no banho-maria. Nós estamos falando hoje aqui sobre se levantar, certo? E por que tem muita gente prostrada? Por que tem tanto pastor que largou o pastorado? Por que tem tantos casais que largou o casamento? Por que tem tantos filhos que largou os pais, tem tantos pais que largaram os filhos? Por que nós temos tantas igrejas despedaçadas? Quantos membros despedaçados? Deus vivo. Porque nós começamos a cometer iniquidades e nem percebemos que estamos. Esses dias, o meu cunhado ele tem a assinatura da Sky e me deu um ponto da Sky. Só que agora ele brigou lá com a Sky porque queria aumentar, ele falou: não quer mais, cortou, parou. Aí ele: Paulo, ele é assim, praticamente um novo convertido da nossa igreja.
Olha, esse aí acabou, mas eu encontrei um canal, ó, bom. Falei, que canal bom é esse? Tem um camarada meu que ele leva o aparelho lá pra tua casa, tu vai pagar 70 conto por mês, tu vai pegar 500 e tantos canais. Aí eu decifrei o que era. Sky Gato. Aí sabe aquela onda de não tem nada a ver, eu vou me dar bem, eu vou economizar. Aí a gente vai lá e pega o aparelho da Sky Gato, taca dentro de casa. Aí parece que o Satanás, quando ele começa a mandar a mensagem dele, ele manda de vários meios. O meu cunhado não conseguiu, eu estava lá na igreja no mutirão, no domingo passado. Aí o irmão chegou, pastor, encontrei um canal, ó. Se o senhor quiser mais de 3.000 canais, o senhor vai pagar 30 por mês. Eu falei, aí é. E a gente vai levando essas mínimas coisas e chamamos os políticos de corruptos, porque roubou milhões. Mas nos esquecemos que somos corruptos igual eles, quando a gente comete essas coisas. Quando a gente passa pela feira e compra um CD pirata, você está com a mão manchada de sangue, porque aqueles que vendem são criminosos, que usam armas para matar pessoas, e você está financiando isso e nem percebe. E na igreja você chora. Quando se canta, vem uma moça dessa que canta aqui, mas cara que não chora, irmão, me fala. E a gente confunde unção de Deus com emoção. Hoje você chega no show de Luan Santana, não dá para distinguir a diferença entre o show dele e um cantor gospel, porque as pessoas choram lá e choram cá, as pessoas gritam lá e gritam cá. Deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. Deus está comigo 24 horas. E já teve ocasiões de eu entrar na igreja até alegre e sair mais triste do que a morte. Já teve ocasiões de eu vir triste e sair pior ainda. Mas nem por isso Deus não estava comigo, porque foi nesse exato momento que Ele me carregou no colo e me disse, fica quieto, eu cuido de você. Aleluia! No capítulo 59, versículo 12 em diante diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retiramos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pôde entrar. Você sabe o que é equidade? É igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidade. A revista de Escola Bíblica Dominical, ela veio uma hora boa, tratar da mordomia cristã. Eu dei a primeira aula, e ela aborda a questão do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu bati na tecla que nós temos um culto chamado culto de primícia, onde as pessoas trazem arroz, feijão, farinha, cuscuz, dinheiro, sal, rapadura, para que sejam montadas as cestas básicas para dar às pessoas. E é interessante como pessoas na igreja não estão nem aí, estão pouco se lixando. Se tem alguém comendo, se tem alguém se vestindo, se está alguém pagando as contas, se não está. Minha geladeira está farta, meu carro tem gasolina, meu dinheiro está na conta, que se exploda. E tem uns que ainda usam um termo assim ainda mais grave: esses vagabundos vão trabalhar. Eu pergunto para você nessa noite, nós passamos no meio do ano, quantos pacotes de arroz você deu para o próximo?
E o próximo, não estou falando da tua mãe não, porque o ímpio também ajuda a mãe. O incrédulo ajuda os irmãos dele, os amigos, os primos. Eu estou perguntando para as pessoas que você não conhece muitas das vezes, para aquele irmão da igreja que você sabe que nunca vai ter como te retribuir, pelo menos por agora. Quantos pares de calçado você doou do ano passado para cá? Às vezes você vem para a igreja se gabando porque está usando um terno de 800 mil conto. Você vem se gabando para a igreja porque está usando um vestido de R$1.000, um calçado de 300 conto. Não tem nenhum pecado em você fazer isso. O pecado está em que ninguém nunca teve o privilégio de usar uma roupa que você usou, porque você nunca deu nada a ninguém. Que cristianismo é esse que nós estamos construindo? Que avivamento espiritual é esse que eu não sinto a dor do meu irmão? Eu estava na minha casa essa semana e eu dormi em um frio que eu vontade de ir no banheiro, mas o cara falou, não, vou ficar dormindo mesmo, que exploda, vou ficar aqui. Agarrei a nega velha. Você não. E aí o Espírito de Deus me incomodou, irmão. Falou, tu tem uma barraca aí dentro, que tu nem usa esse trem, tu só usou uma vez. Por que tu não dá isso para um morador de rua? Falei, é mesmo, aí passou um dia eu esqueci. Mas no outro dia não teve jeito, eu tive que pegar essa barraca e levei. Tinha um casal e uma criança na frente da rodoviária de Sobradinho. Eu parei a caminhonete, aí levei os cobertos, levei roupa, levei um monte de coisa. Aí o rapaz veio, eu falei, ei, você quer uma barraca? Eu quero. Pegou uma barraca. Porque eu gostaria de dar uma casa. Se eu não tenho condições, eu gostaria de ter dado uma casa, mas pelo menos uma barraca. Para quem está na rua, meu filho, já é muita coisa. Será que existe esse sentimento na sua vida ainda? Será que ainda existe esse sentimento de ver a dor do próximo? De chorar? Eu só acredito no avivamento daquele que Paulo falou. Chorar com os que choram. É verdade, Deus. Se alegrar com os que se alegram. As pessoas se alegrar com o teu sucesso, com a tua vitória. As pessoas, eu estava vindo agora para pregar, um jovem da nossa igreja, um moço casado da nossa igreja me ligou, pastor, o senhor está muito ocupado. Eu falei, depende, fala. Pastor, eu estava aqui, ia passando minha motinha e não vi o farol na lanterna, assim, ela estava queimada, o Detran me parou e prendeu a moto. E só libera se eu levar numa carroceria de um carro. O senhor está com a câmera, eu falei mesmo, eu sinto muito dizer, mas eu estou indo passando, não vai agora. Mas dentro do carro a gente ligou para os irmãos que tinham carro grande para pegar a moto do irmão. Eu poderia muito bem ter falado, que se exploda, a moto não é minha mesmo. Só que é meu irmão. A alegria dele é minha alegria. Eu gostaria que fizesse comigo o que eu quero fazer para ele. Teve um irmão na nossa igreja que adoeceu, ele teve que fazer agendamento para quem ia visitar ele. Não, irmão, peraí, você só vai poder vir amanhã às 3 da tarde, porque de hoje até lá está tudo ocupado as vagas aqui para me visitar. Agora tem uns que choram, meu Deus, ninguém me visita, essa igreja não me ama. Que dia foi que tu visitou alguém? Que dia foi que você se levantou como um cristão e foi visitar ou levar uma cesta básica para alguém? Para você agora estar reclamando da colheita da tua vida. Se você está chorando hoje de algo amargo colhido na sua vida, olhe para trás e veja o que você semeou. E se você quer mudança, a partir de agora, semeie o que é justo ao Deus do céu. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jeová! Vamos pular aqui que eu estou pegando. Em outro lugar, cada um de nós, ou cada lá, ou cada sociedade exibe a mesma história da vontade humana, suprimindo a verdade. Romanos 1,18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Sem a intervenção divina, o núcleo da dinâmica social humana pode ser reproduzido na famosa resposta de Lenin, e que resume seu modus operandi político. Lenin dizia assim: quem é quem? Quem irá suprimir quem?
Apunhale o outro antes que ele apunhale você. E aquele que foge do mal acabe como perdedor. Essa é a história do mundo, porque está faltando a verdade. Você já viu alguém tentando puxar o tapete de alguém? Eu vi um camarada, ele nem crente era, hoje ele é crente. Um dia eu evangelizei ele e o pastor, eu e o pastor Doutor, passamos umas 7 até 9 da noite lá evangelizando ele. E eu falei assim por Deus, eu falei, ó meu camarada, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe aquele dia que você está bem fezudo? Falei, ó, hoje você não dorme. Ele regalou o olho assim. Hoje Deus vai te incomodar. E não é que foi. Pastor Paulo, aquele negócio lá que o senhor falou, misericórdia, fala, mas não. Ele dormiu. Esse camarada, ele trabalha numa empresa ele reforma essas empresas que fazem cimento, que eles formam, que eles traem, né? E ele trabalha no Brasil, andando para cima e para baixo. Tem hora que ele tem que ir para a família de um lado, tem que ir para o outro, tal. Aí um dia ele cansado, ele falou assim, ô patrão, não dá, tal, eu quero parar, minhas filhas têm que estudar e tal. Aí o camarada, não, eu vou arrumar um negócio aqui bom para você vai vir para Fercal aqui de Sobradinho. Aí ele pensou, mas eu vou para Fercal para o lugar de quem? Para o lugar de fulano. Eu falei, e fulano? E fulano? Fulano vai dar um jeito nele. Ele falou, assim eu não quero. Porque se for para eu crescer na minha vida derrubando os outros, eu não quero. Nem crente era. Nem cristão era na época. E aquilo me serviu como um exemplo assim de caráter. Ei, o que é seu é seu. O que Deus preparou para você pode te jogar na cova, pode te vender como escravo, pode mentir a teu respeito, você pode parar na papuda, mas saiba de uma coisa: na hora que o leão da tribo de Judá bradar, sai do meio, porque a bênção é tua e ninguém vai tomar, irmão. Aleluia! Agora saiba de uma coisa: você pode estar dando cano, sabe aquele marreteiro? Quem compra carro e vende sabe o que é marreteiro. É aquele que compra um carro velho, dá uma meia sola nele e vende como se fosse novo. E o motor zerado, daqui 2 meses bate. Você pode até estar fazendo isso. Você pode até estar dando cano lá no teu trabalho. Você pode estar metendo a mão no dízimo. Porque temos crentes que ganham 2.000 e dá 20 reais de dízimo. Para ter o nome lá na lista. Ele quer o nome. Você pode estar enganando, você pode estar fazendo, você pode estar armando para derrubar a irmã do círculo de oração. Você pode estar esfriviando. Teve até uma irmã que foi falar mal da dirigente do círculo de oração e ela vacinou e mandou o áudio para a irmã do círculo de oração. Mas que legal! E para a alegria dela, a irmã dirigente do círculo de oração, a esposa do pastor. Oh, alegria! Você pode até estar fazendo na caladinha da noite, mas o Senhor viu. Olha aí o que diz 59, versículo 15b. O Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Compreendamos o seguinte: primeiro, Deus não é indiferente aos erros de seu ninguém, e Ele se enfurece. Tire essa ideia de você, de achar porque você entrou aqui e chorou. Eu fui para o culto, eu senti tanta presença. Não sentiu nada, você estava chorando, era de remorso do pecado. Tem
um hino do Oséias de Paulo que ele fala exatamente o que eu estou falando. Ele fala assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido no mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, sentindo perdão mais uma vez. Não se iluda, irmão. O caminho é ouvir Deus falar. Eu tenho um caso lá na nossa igreja que o irmão estava desviado de maré desci. O cara estava desviado de mais um pouco ainda. Aí um dia ele chegou meio doidão em casa. Aí olhou para a Bíblia bêbado. Falou: vou ler a Bíblia. Eu falei: bom. Porque tem crente que diz assim: não, eu estou muito pecador, então eu não posso ler a Bíblia. A Bíblia é para você mesmo, pecador. Esculhambado, só o lixo, só a bagaça. É aí que você tem que ler ela mesmo. É para você mesmo que ela fez. E ele doidão, menino do céu, acho que tinha fumado até maconha. Começou a ler a Bíblia. E não é que no outro dia ele estava contando, ele leu de novo. Aí ele leu de novo. Aí no outro dia leu de novo. No outro dia leu duas vezes no dia. Depois leu de novo. Depois leu de novo. Depois leu de novo. Depois que sabe o que aconteceu? Eu vou me reconciliar. Ele disse: pastor, eu fui lendo. Não é que deu um óleo. Aí deu óleo e eu me reconciliei. Voltei para Jesus. Deus está enfurecido, irmãos. Ele está indignado. Segundo, primeiro é que Deus, Ele não ignora, irmão. Ele vê, Ele contempla, Ele vê tudo, o meu erro, o teu erro, as nossas falhas. E Ele fica bravo. Segundo, você não pode se salvar sozinho. Ah, pastor, eu vim aqui, estou só uma bagaça, o senhor está falando isso, eu estou pior. Eu não vou me reconciliar. Eu já estava até com vontade de me reconciliar, mas eu não vou me reconciliar não, porque o senhor falou isso tudo aí. Ah, agora que você tem que reconciliar mesmo. Mas pastor, eu estou fumando, eu estou usando droga, eu estou virado no Satanás. O diabo está com medo de mim, pastor. Se eu entrar num culto e o povo expulsar o diabo vai sair correndo, agradecido de ter saído de mim. Pois agora que é a hora de você se entregar e se derramar àquele que pode mudar a tua história, salvar a tua vida. Sabe por quê? Versículo 17, 18 do 59. Porque se revestiu de justiça. Aleluia. Deus, aqui está falando de Deus. Como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação à sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é um ser guerreiro. E Ele guarda um arsenal para esse momento, porque Ele vai vencer. Ele é vencedor e não se dá por vencido. Não pense você, porque está caído, desiludido, humilhado, que chegou o fim. Negativo. Não, porque o general de guerra, o Senhor dos exércitos está aqui. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo e te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nunca devemos desistir nem ceder. A aparente força do diabo não passa de um blefe colossal.
está envelhecendo, está morrendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É esse o quadro que o Antigo Testamento desenha de um Cristo remidor. No Antigo Testamento, quando alguém devia, quando alguém se tornava escravo por causa da dívida, um remidor, um parente mais próximo, poderia lá encontrar a dívida e libertar esse escravo. Assim também é Jesus. Ele comprou a nossa dívida. Ele comprou e pagou pelos meus, pelos nossos pecados, e nos trouxe a liberdade. Sabe o que é o melhor? Ele fez uma aliança, um pacto. O que faz a diferença entre o mundo como ele é hoje e o mundo das promessas de Deus? Porque se eu parar de orar, se eu parar de meditar nas Escrituras, e em primeiro plano, se eu parar de vigiar como Asaf fez, se eu começar a olhar para o carro do vizinho, eu tenho um Fusca 66, não é nem de relíquia, o bicho está só a bagaça. Minha casa está caindo nos pedaços, e a casa do vizinho, que é corrupto, ladrão, quem sabe até traficante, está da elite, da hora. Se eu parar, começar a padronizar a minha vida como os padrões do mundo, eu vou entrar em desespero e vou me desviar. Mas se eu perceber que existe um concerto, uma aliança de Deus comigo. Eu vi um vídeo esse mês que passou, o camarada ensinando a eternidade, não sei quem viu. Ele pegou uma corda comprida e na ponta da corda ele pintou de vermelho. E ele comparou a nossa vida na terra com essa ponta vermelha. E ele disse assim: muitas das vezes nós passamos a vida inteira lutando por esse vermelho, por essa parte vermelha, e nos esquecemos da eternidade. Estamos tristes com Deus porque não passamos num concurso público. Estamos tristes com Deus porque compramos um carro em 2015 e agora esse ano vamos ter que entregar porque não conseguimos quitar as suas dívidas. Estamos tristes, ficamos tristes com Deus e desanimamos da nossa fé porque quem sabe surgiu uma doença em nosso corpo que os médicos não têm cura. Nos entristecemos com poucas coisas, com mesquinhas. Porque quando eu olho para a eternidade, quando eu olho para as promessas de um Deus poderoso e maravilhoso, quando eu olho para um Deus que garante o meu futuro, em um lugar onde não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, em um Deus todo-poderoso. E aí você vê uma promessa maravilhosa de Deus no versículo 21 do capítulo 59 desse texto, que diz assim: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti. As minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Aí você vem assim, você pergunta: com quem são esses que Deus está fazendo concerto? Quem são esses que o verso 21 está dizendo? Aí o verso 20 responde: os que se desviarem das transgressões de Jacó. Ei, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus, Ele vai cumprir com suas promessas com aqueles que renunciaram suas paixões para servirem ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Eu vou falar no TCC que eu estou fazendo sobre um olhar sobre o suposto discurso homofóbico na Igreja Assembleia de Deus, que é o que os homossexuais alegam, né? Porque eu tive que delimitar a Assembleia. Aí você vai ver, existe sim por parte de muitos cristãos, lógico, atos homofóbicos,
que excluem essas pessoas. E se a gente analisar, a gente vai perceber que a maioria das nossas igrejas não estão preparadas para receber esse tipo de pessoas. E pelo andar da carruagem, por aquilo que estamos inserindo em nossas casas livre e passivamente, muitos filhos de crentes aderirão a esse movimento, infelizmente. E você percebe que a igreja ela não exclui quando ela vive a palavra. A igreja ela é inclusiva. Você é homossexual, você é gay, você é prostituto, você é drogado, venha para cá, toma a sua cruz e venha ser santo juntamente conosco. Existe aquele que é homossexual, que tem as suas tendências homossexuais. Agora ele precisa entender que existe um Deus santo que reprova essa atitude e que quer santificar a sua vida, a sua mente, seu coração, a sua alma. Isso pelo poder do Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que me libertou, o Evangelho que transforma as nossas vidas. Esse é o Deus que nós cremos e acreditamos. A quem o pronome do verso 21 está se referindo? Porque temos aqui: o meu conserto que está sobre ti, as minhas palavras que eu pus na tua boca. A quem esse pronome está se referindo? E a quem o pronome do verso 1 do capítulo 60 está se referindo? Porque esse pronome no hebraico ele pode ser aplicado tanto ao feminino como ao masculino. Porém, o do 51, do capítulo 59, verso 21, aliás, está se referindo ao pronome masculino. Já o capítulo 60, versículo 1, está se referindo ao pronome feminino, porque se refere a Sião. Capítulo 60, versículo 14. Isaías, ele desenha, mas ele não traz bem à tona quem seria. Mas a resposta correta é que o verso 21 está se referindo ao próprio Senhor, o Cristo ressurreto. E sabe o que essa palavra está dizendo? Que a palavra que Deus colocou e ungiu a Cristo é a mesma palavra que vai estar em mim e está em você. É a mesma palavra que traz vida em mim, a mesma palavra do Cristo, a mesma palavra que está em nós. E nós, igreja do Senhor, devemos nos levantar no meio desta crise de valores que estamos vivenciando na atual realidade nossa. Nessa crise de valores que destrói famílias, que destrói igreja, que destrói nações. Temos que nos levantar e levantar a bandeira do Evangelho e dizer: ei! O mundo pode estar destruindo, como diz no hino que as irmãs cantam. O mundo está só caindo, e a igreja ficando de pé. A igreja está de pé. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é porque muitas das vezes eu não tenho o dinheiro necessário para comprar algo para a minha vida. E preste atenção, eu quero abrir aqui um leque que já estamos finalizando. Eu estava falando com Deus um dia desse, e falei assim: Senhor, por que tu não está curando como tu curava antigamente? A igreja está orando. Graças a Deus nós temos um culto de oração na quinta-feira à noite. E graças a Deus, irmão, por incrível que pareça, tem mais crente no culto orando em quinta-feira à noite do que no culto de terça que eu ensino. E o culto de ensino é bem frequentado. Eu falei: a igreja está orando, a igreja está evangelizando. E por que os milagres não acontecem como aconteciam antigamente? Primeiro, eu sei que quando a glória de Deus se manifesta, ela traz vida e traz morte também. Porque na presença de Deus morreu gente também. Então Deus também dá vida, mas também Ele mata. Mas eu percebi, sabe por que Deus não cura muito o crente? Porque nós temos um pecado instalado no seio da igreja, chamado glutonaria. O povo se esbalda em açúcar e em sódio, a pressão vai às alturas, a diabetes pipoca, todo mundo vai na padaria, tem que ir de carro, né? E
hospital e nós estamos querendo que o anjo venha, né, o anjo do Senhor Jesus de Nazaré, e venha curar a enfermidade de um pecado que eu estou cometendo. É incrível e vergonhoso quando a igreja vai contratar um buffet, ela paga, se não me engano, 30% a 25% a mais do que um ímpio, porque eles dizem que crente come muito. E os efeitos estão aonde, irmão? Pessoas infartando e morrendo antes da hora, açúcar, e aí vai por diante. Esse é um problema da igreja atual, que muitas das vezes a gente está pedindo resposta de Deus, por que não cura? E o anjo está, Deus está dizendo, descendo do céu uma carruagem de fogo, ligando uma caixa de 200 mil watts no pé do ouvido do crente, assim, pare de comer igual um animal, entre numa dieta, vai comer folha, vira elefante. A resposta Deus está trazendo para você aqui hoje: mude o seu modo de vida. Aí outro, existe uma doença chamada, eu esqueci o nome agora, eu esqueci, mas é a doença de gastar. Você sabia dessa? Tem crente que ele não usa cocaína, ele não usa maconha, ele não usa cerveja, mas ele usa cartão de crédito. Não tem dinheiro, mas tome crédito. Não tem dinheiro, mas eu vou comprar. Eu tenho que comprar. Você já viu que no shopping não tem relógio? Não tem luz do sol? Você já percebeu? Você entra no shopping, se você não levar nesse celular nem relógio, você vai pensar que é meio-dia, já é meia-noite. Meu Deus! Está arrependido, Satanás? Não é Satanás não. É você que não vigia. Porque lá é como se fosse um culto que tem conduzido as pessoas a dívidas de casamentos estão sendo destruídos. Ei, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Seu salário diminuiu, senta a família e canta a cantiga do grilo. Ei, bicho, a cantiga do grilo aqui mudou. A gente comia carne 5 vezes por semana, diminui para 2. E o que nós vamos comer depois? Come ovo, come sardinha, mortadela. Ei, a gente vivia aí no Caldas Novas. Não vamos mais não, vamos tomar um banhozinho aqui no clube, aqui no Rio, aqui pertinho aqui de casa, aqui, tá bom? Final de ano, todo ano um terno novo. Eu nem comprei, estou com 2 anos não comprei. Eu vi que o trem arrochou, o que é que eu fiz? Torrei o carro da mulher nos cobre. Entendemos agora? Falei, não, a dívida do cartão, tudo em dia, tá? Está bem elevado, o juro é muito. Então vamos vender esse carro, nós pagamos essas dívidas e nós compramos um financiado com uma prestação baratinha. E foi o que fizemos. Aí alguém chegou para o pastor Natanael Nogueira e disse assim: ei, pastor, descobri um carro bom. Ele, qual que é? O novo. Aí o Natanael respondeu: eu descobri outro melhor. Qual? O pago. Ah, não, é porque eu tenho que andar de Corolla 2019 com banco de couro cheirando. Que adianta, meu filho? É teu. Se tu perder o emprego, o banco vai buscar, vai passar vergonha. É melhor andar de Fusca, mas andar dando glória do que preocupar de se dormir por causa dessa tribulação, irmão. Pastor, e o que é que eu faço diante de tanta tribulação? Se fosse um pastor de certa igreja, ele dizia assim: venha para a campanha do Vale do Sal, venha para a campanha do descarrego. Não é? Não é assim? Eu tenho outra tese. Arrependa-se. Arrependa-se. Se converta. Deus vivo, aleluia. Capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É verdade, aleluia. Primeiro passo: admitir que somos pecadores e que pecamos contra Deus, um Deus santo. Meu filho, está dando tudo errado. Eu não vou dizer nem tudo errado no campo
material, porque Silas Malafaia ele disse lá na L2 certa vez que quebrou 6 vezes antes de entrar para acertar o gospel se dá bem. Porque muitas das vezes as lutas materiais é para nos ensinar a crescer e sermos melhor mais à frente. Eu quero saber aqui dentro. Eu quero saber o que acontece quando você dobra o seu joelho para orar. Eu quero saber o que está acontecendo quando você abre a tua Bíblia para ler. Você ainda chora? Meu Deus. Eu quero saber o que acontece quando canta-se o hino da harpa cristã na igreja. Deus que pode nessas glórias, Deus. Aleluia. Eu quero saber qual é a tua reação quando não aparece o dinheiro para cobrir aquela dívida. A quem você recorre? O teu irmão que tem dinheiro? O agiota? A quem tu recorre? Qual é a primeira pessoa que você fala? Com quem você compartilha? Porque quando você está com Deus, vivendo para Deus, o Senhor te ouve, o Senhor te responde. Eu até lembrei essa semana e vou repetir. Eu e minha esposa estavam no Maranhão, em Rio d'Água, em 1997. Já devia ser 98, 99. Isso é interior de Caxias do Maranhão, tá? Nossa casa era coberta de palha, chão batido. O banheiro era um giral de talo de coco para tomar banho. E o banheirão mesmo da necessidade era no matão. Quando eu levava meu senhor, eu levava um cabo de vassoura, porque os porcos não deixavam sossegado. Nós estávamos lá, naquela época não tivemos o privilégio de nunca comprar um frango todo. Porque lá vende até o pé do frango. Se você quiser, eu quero só o pé. O cara vende só o pé para você. E eu, a gente chegava lá, por favor, me dê um quarto do frango. Qual é a parte que você quer? Da cabeça? Das pernas? Não, daqui. Né? E um dia a gente sentou para almoçar. E naquela crise brava, e o Espírito de Deus falou assim. E tinha uma irmã de uma outra igreja lá, não era da nossa igreja. Só que a gente fez amizade com eles. Eles tinham chegado de Coelho Neto. E essa irmã fez amizade com a gente. O marido dela tinha ido trabalhar para ganhar dinheiro para trazer comida para casa. Já tinha uma semana que ele tinha ido. E o Espírito de Deus falou assim para mim: leva isso daí, vá lá levar comida para minha serva. Isso era meio-dia no Maranhão, irmão. Pensa num sol de lascar. Falei, tá bom, Espírito Santo, deixa eu terminar de comer. Não, levanta agora. Eu tinha a comida no próprio, não consegui, travou. Falei, mulher, levanta, vamos ali. A gente tinha meio pacote de arroz, nós rachamos no meio. Tinha 2 de feijão na época, pegou uma metade de macarrão, fizemos uma cestinha desse tamanho. Aí passamos lá na quitanda da irmã Delmaí. Falei, irmã, me dei a metade de um frango, uma sardinha e tal, juntamos, colocou na garota da bicicleta, a mulher colocou aqui, eu na bicicleta fui levando ela. Quando chegamos, irmão, os meninos estavam tudo na porta. Quando você vê menino desanimado é porque levou uma peia, tá de castigo ou com fome. Os bichinhos estavam lá tudo sujo. Eu, cadê tua mãe, menino? Não, eu lá no riacho. A mãe tinha ido pro riacho. Eu larguei a bicicleta lá e fui quando era pro riacho. Quando chegamos, de longe a gente ouviu assim: quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme. Meu pai disse, eu, irmão. Meu irmão estava lá em casa e Deus me incomodou para trazer umas compras. Meu irmão, ela começou a dar glória, falar em mistérios. Ela disse, pastor, foi Deus que fez isso. Não temos nada para comer desde ontem. Desde ontem eu estou clamando a Deus por comida. Para fazer comida para os meus filhos, pastor. E eu entendi por que Deus não deixou eu comer naquele dia, irmão. Porque Deus tinha pressa, a mulher ainda tinha que fazer comida. Ei, quando você anda com Deus, você fala com Ele e Ele te responde. Implica nos arrependermos, mudar a forma de pensar sobre o pecado e abandoná-lo. Voltando-nos para o Senhor, devemos retornar a Deus com fé e crer em sua promessa de que em sua misericórdia Ele perdoa abundantemente. O arrependimento e a fé andam juntos. No entanto, não devemos demorar, porque enquanto se pode achar. A expressão enquanto se pode achar sugere que, se não levarmos seu convite a sério, ele pode ser suspenso
enquanto demoramos. Aí, para fechar a conta, fique de pé. No capítulo 58, o profeta chama a atenção do povo que estava questionando: Senhor, por que eu jejuo e tu não vem? Por que a gente clama e tu não ouve? Parece que tu está ficando mais distante. Aí o profeta traz a receita novamente. Do que adianta, irmão, estar em círculo de oração? E eu volto a repetir: e você não sente a dor de um irmão? Do que adianta pregarmos um evangelho de verdade e não sabemos exercer a misericórdia? Se não me engano, foi o pastor Sócio Apolo que falou certa vez. Ele disse assim: irmão, quando você ouve uma conversa, você tem que passar pelas 3 peneiras. A peneira da verdade. É verdade o que falaram? É verdade. Aí você vai para a segunda. É útil eu falar para alguém isso que eu acabei de ouvir? Se não é, cala a boca. Se é, passe pela terceira peneira, a peneira da misericórdia. Porque hoje é um irmão que caiu, mas amanhã poderá ser você. Porque a Bíblia ainda diz o seguinte: aquele que pensa, ele nem está, ele está pensando que está. Quem sabe você, quando alguém colocou esse tema aí, você vai dizer: é hipocrisia, eu, um homem justo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui na terra. Era para eu estar do lado de Jesus, do lado do meio dele. Você é santa, eu não estou caído. Meu filho, tu já caiu, já faz tempo, só esqueceu de enterrar. Porque quanto mais perto de Deus eu estiver, mais imundo e pecador eu me sentirei. Aí ele diz assim: olha, então você vai clamar e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você parar de estender o dedo. É verdade. Ficar apontando os outros. Teve um pastor que estava ministrando na Santa Ceia. Sabe aquela glória quando está descendo assim, soprando nos 4 cantos da igreja, todo mundo no mistério? Aí um presbítero chegou no ouvido do pastor e disse: pastor, irmão fulano vai ser hoje? O cara que está preocupado com a vida dele, examinando e analisando, ele estava preocupado com o irmão, se ia ser ou não. Aí ele diz assim: ó, quando você tirares do meio de ti o jugo, e eu fui aqui, pesquisei aqui o jugo aqui para melhor, né? O jugo é canga, parar de querer dominar as pessoas. Aí ele continua aqui: o estender do dedo e falar vaidades. Aí diz a Bíblia aqui que o Senhor estará na minha retaguarda. Eu nem vou estar vendo o agir de Deus na minha vida, mas Ele vai estar trabalhando por mim. Ele vai estar agindo por mim, porque Ele é o meu Deus, o meu guarda, o meu Senhor. E nessa noite eu quero perguntar para você: você que está aqui hoje, que sente uma necessidade de se voltar para Deus. Hoje você, quem sabe, você diz: pastor, hoje eu estou mais caído do que nunca. Meu mundo desabou. A minha vida espiritual se acabou. Hoje eu não tenho paz, hoje eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus. Eu estou com medo de falar com o pastor, que eu estou quase desviado, se não desviado. Se você quiser hoje reatar esse conserto, Deus não se contenta, Deus não está satisfeito e Deus não desiste de você. Ele entrou na guerra e